noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar especificamente de geradores, né? Só que a gente vai trabalhar nas ligações agora. Você já viu o princípio de funcionamento, você já sabe como o gerador funciona. Aí, para gerar aquela tensão, depois que você criou o campo magnético, e aí depois as turbinas começam a movimentar, o campo magnético produzido no rotor começa a cortar as bobinas do estator. Qual que é a tensão que vai sair lá no estator? Essa tensão que sai no estator, por exemplo, depois que você excita o rotor, que é essa parte aqui, ó. Qual que é a tensão de excitação do rotor? Esse aqui é um gerador que a gente tem síncrono, então o campo magnético está sincronizado com o campo magnético, a velocidade do motor está sincronizada com o campo magnético, com a rede, 60 Hz. Aí, ó, aqui você tem uma tensão de excitação, ó, VCC, quer dizer que é contínuo, você aplica 220 aqui, ó, no rotor para criar o que? O campo magnético. Depois você aplica aqui, ó, uma força mecânica para produzir o movimento. Só que a tensão que vai ser gerada aqui, ó, que é o ABC trifásico, com as tensões defasadas de 120 graus uma da outra, e qual que é a tensão de eficaz e a tensão de pico, vai depender da tensão de cada bobina. Esse gerador que a gente tem aqui é didático, então a tensão de cada bobina dele é 220. Qual que é a potência dessa máquina que a gente tem lá no laboratório? A potência dele, você pode alimentar, ele é uma potência de 0,5 kW, ou, se você preferir transformar, ele é um gerador de 500 watts, então é um gerador pequenininho. Só para você comparar com o do Itaipu, por exemplo, Itaipu lá, uma máquina deles lá, por exemplo, é de 715 megawatts, ou mega 10 elevado a 6. Então ele é muito maior do que esse aqui, ó. A diferença dos dois é só isso, mas o funcionamento é basicamente a mesma coisa. Esse aqui que a gente tem no laboratório, por exemplo, se você comparar também, ó, velocidade síncrona dele é 1800 RPM. A velocidade síncrona de Itaipu, por exemplo, é de 92,3 RPM. A rotação ela é muito menor. Aí, ó, se você pensar assim, ó, qual que é o número de polos dessa máquina? Tem lá na placa, mas não vou te falar agora não. Se você quiser calcular, você calcula aí. Depois eu vou pôr um questionário que eu vou pedir para você calcular. Aí se você for comparar com aqui, qual que é o número de polos dessa máquina aqui, ó? E outra coisa interessante também de você saber, qual que é a potência, além da potência e tudo, a velocidade e tudo. Aí, ó, sabendo que as máquinas são as mesmas, gera a mesma, a função é a mesma, vai gerar, aí depois essa tensão aqui, ó, só que a tensão aqui, que a gente fala para vocês, ó, a tensão de cada bobina aqui é 220. Lá, aqui, ó, a máxima tensão que você vai encontrar nesse gerador, ele é 760, de acordo com a ligação que você fizer. Aqui em Itaipu, por exemplo, a tensão gerada aqui, ó, a tensão gerada nele aqui, ó, é de 18 kV. Então, o negócio, errei aqui, ó, perdão. Escrevi 18 kV, aí não tá, é dado, pode errar a unidade de medida, né? Então, a unidade de medida fica feio, né? 18 kV. Então, a potência, tá vendo que é importante você lembrar sobre as grandezas elétricas, unidades medidas? Não preocupa não que você confunde mesmo, a gente confunde até hoje. Então, vamos lá. Aí, ó, esse gerador que é de pequeno porte, quando você analisa aqui as bobinas deles que estão aqui, ó, que você vai pegar os cabos e ligar, aí essa numeração aqui corresponde aos bornes dele. Aí eu vou pegar aqui para facilitar para você ver a ligação. Eu coloquei as bobinas aqui, os bornes que estão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São esses aqui, ó, numerados aqui, ó. Só que eles não estão desse jeitinho bonitinho aqui na placa dele, ó. Mas aí, por exemplo, esse gerador aqui, ó, é um gerador de quantos bornes? 12. Ele tem 6 bobinas. Você tem 6 bobinas, por exemplo, e cada tensão em cada bobina é quanto? 220. Então, cada bobina tem a capacidade de gerar 220 volts. Aí, como que eu obtenho
variações aqui, de acordo com a ligação que eu vou fazer aqui, ó. Por isso você tem que saber o que é série paralela. Aí você vai ver umas ligações agora que corresponde só quando você está mexendo com o sistema trifásico, que é estrela e delta. Eu vou te mostrar como que liga. Aí, ó, aqui é 760, 440, 380, 220. Aí você pergunta assim, ó, mas como que eu vou ter 760 se eu tenho a bobina 220? Vai ser na ligação. Se você observar aqui, ó, 220, aí a ligação dessa bobina aqui, ó, dá 1 e 4, 7, 10, bobina da fase A. 2 e 5, 8 e 11, bobina da fase B. 3 e 6, 9 e 12, bobina da fase C. Essa bobina aqui, ó, se eu colocar em paralelo com essa, não conserva a tensão, não permanece a mesma, dá 220. Fase B, paralelo com fase B, dá 220. Fase C, paralelo com fase C, dá 220. Aí se eu fizer um fechamento que o pessoal chama de triângulo, pegar o final com o início, final com o início, final com o início, eu vou ter uma tensão de quanto? 220. Então, cada ligação que você fizer aqui vai corresponder a uma tensão na saída. E sempre aqui, ó, 1, 2, 3, fase A, fase B e fase C. Sempre assim, ó. Você faz a ligação aqui, aí vai restar no final 3 cabos aqui, ó. Sempre a fase A, fase B e a fase C. Aí, ó, primeira coisa que você faz, ó, quantas bobinas eu tenho? Tem par de bobinas da fase A, que corresponde a 4. Se fosse só 3 bobinas, por exemplo, só daria 2 tensões. Aí você observa, por exemplo, que tudo depende da quantidade de bobinas que você tem. Se você não tivesse essas bobinas de baixo aqui, ó, se eu pegasse essas bobinas de baixo aqui agora, vamos supor que esse gerador não tivesse essas bobinas aqui, eu cortasse elas aqui, ó, só ia sobrar essas, ó. Então era possível você fazer só dois fechamentos, ou delta, você pegaria final com início aqui, ó, desse jeito, final com início, final com início, final com início. Isso aqui é o fechamento que o pessoal chama de delta, ó, que é fase A, fase B, fase C. Esse fechamento aqui, ó, dava uma tensão de 220. Para você obter o 380, deixa eu apagar aqui. Para você obter o 380, você pegaria e fecharia o estrela. O estrela, você curte-circuita os finais. Aí onde que vai sair o ABC? Aqui, ó, A, B, C. Aqui sai uma tensão de quanto? 380. Mas não preocupa não, que no próximo vídeo você vai ver as ligações correspondentes a esse gerador aqui, ó. Aí você vai ver a ligação 220, que o pessoal chama ela de delta paralelo. Você vai ver o 380, que o pessoal chama de estrela paralelo. Você vai ver o 440, que o pessoal chama de delta série, e o 760, que o pessoal chama de estrela série. Aí, ó, você já começa a imaginar o seguinte, ó. Se você já percebeu isso, ó, vou voltar ao que estava aqui antes. Isso não tem problema não. Aí, se você for observar, ó, se você for seguir a ordem aqui, ó, se 220 é delta paralelo, isso significa que as bobinas vão estar o quê? Em paralelo, bobinas da mesma fase, ó. Aí, ó, o fechamento vai ser o delta. Se o estrela, as bobinas continuam em paralelo, você desfaz o delta e fecha os circuitos finais. Aí, ó, para você ter uma tensão maior do que essa, as bobinas não podem estar em paralelo. Elas têm que estar o quê? Em série. Aí 440 você coloca as bobinas em série. Como é que você coloca uma bobina em série com a outra? Ó, esse aqui no início, aqui no final, você pega o final e liga com o início. Final com início, final com início. Só para você ver aqui, ó, mas depois você vai ver com detalhes no outro vídeo. No outro vídeo eu mostro com detalhe as tensões, as medições das tensões desse gerador aqui, ó. Mas só para você ver uns detalhes, ó, como você faz a ligação série dessas bobinas aqui, ó. 4 com 7, 5 com 8, 6 com 9. Não ligou em série? Agora você faz o fechamento. Se for delta, você pega o final dessa bobina e liga com o início da outra. 11 com 3, vou ver aqui. Ó, 10 com 2, 11 com 3, 12 com 1. Aí o A, B, C. Se for o delta, se for estrela, você desfaz essa ligação e curte-circuita o quê? Os final.
Aí, ó, como você coloca uma bobina em paralelo com a outra? Vou pegar uma borrachinha aqui. Aí, como você coloca essa bobina em paralelo com essa? Aí você pega aqui agora, ó, a canetinha. Aí você pega aqui, ó. Aí não é o início, ó. Início, final. Início, final. Ó, início, o início, final com final. Ficou um negócio aqui errado aqui, ó. Porque tá dando uns bugs aqui, ó. Deixa eu tirar ele aqui que ele vai voltar. Aí, ó. Voltou, ficou certinho agora. Então, erro do software mesmo. Ó, início com início, final com final. Aí você vai à fase B agora, ó. Início com início, final com final. Fase C, início com início, final com final. Tá vendo que agora ficou em paralelo? Agora você faz o fechamento. Se for delta, você pega o final com início, final com início, final com início. Se for estrela, você curta-circuita os final e faz e sai que é A, B, C. Vai sair o que? 380. Agora só para você, isso aqui, ó, esse vídeo só foi para você aquecer, ó. Então, ó, delta paralela sai 220. Estrela paralela 380. Delta série sai 440 na tensão e Y série sai 760. O que que significa? Quando você criar o campo magnético, fizer a ligação aqui, ó, vamos supor, você fez delta paralela, você criou o campo magnético, girou o rotor, o rotor começou a cortar as bobinas que estão no estator, que você fez uma ligação delta paralela, a tensão gerada no ABC no 1, 2, 3 vai ser quanto? 220. Aí você vai alimentar cargas com a tensão de quanto? 220. Beleza? Agora, para a gente continuar, você acessa o vídeo 2. Agora, no vídeo 2, você vai ver com detalhes todas as ligações. Você vai ver delta paralela, estrela paralela, delta série, estrela série. Desse gerador aqui, ó. Aí lá tem o multímetro, que eu meço. Aí você tem que lembrar de que a questão, lembra que o ABC no sistema trifásico, aí entre tensões gera tensões de linha e o estrela vai ter a tensão entre o que? A fase e o neutro. Então, onde tem delta só tem linha, e onde tem uma diferença de tensões, que onde tem um neutro, tem uma tensão de linha e uma tensão entre fase e o ponto do neutro. Aí você vai ver com os detalhes depois, beleza? Aí continuando no próximo vídeo agora você acessa outro vídeo para continuar.